que se vive cada gravidez, assim seja. Então, o que trouxeram os corações hoje? Bom, eu vou comentar o que eu cheguei aqui falando, mas sempre a gente já sabe uma resposta. Voltou a se falar de tempos difíceis agora em 2026, 2027, por causa do El Niño, muitas chuvas, aquecimento, enfim, e também apagão. E a gente sabe que não é para ter medo, para ter confiança. Daí eu fico pensando assim, eu preciso falar para minha família, a gente se reúne tudo em algum lugar, todo mundo na hora que tiver o apagão, todo mundo se encontrar em algum lugar. Para não ter talvez o desespero de, onde está fulano, onde está ciclano. A gente pode ter pelo menos, olha, todos numa casa, todos num certo ponto, todo mundo ter necessidade. Não, a questão não é o poder ou não poder, a questão é você saber o que acalenta o seu coração. Porque às vezes você acha que isso vai acalentar o coração dos outros e isso não vai acalentar o coração dos outros. A busca é para acalmar o seu coração. O que acalma o seu coração é uma coisa. O que acalma o coração dos outros, por mais que seja sua família, você precisa entender as escolhas e respeitar o que acalenta cada coração, entende? Entendo, mas eu fico assim, que falte realmente luz em tudo. Eu quero saber, não vai ter celular para saber onde você está. E eu tenho o costume de onde você está. Chegou? Não chegou? Então, mas isso é controle. Isso é completamente controle. Não tem. Então, mas aí, o desespero é seu. Então, você precisa cuidar desse seu anseio, dessa sua preocupação. Isso que existe dentro de você. Porque você acha que você cuida disso tendo a resposta de cada um, falando com cada um. Mas você não está cuidando disso. Você está tampando o buraco do seu sentimento. Você só vai se dar conta do seu sentimento só quando for esse apagão todo? Não, mas eu quero todo mundo ali, né? Você quer ter o controle. Escute, presta atenção nisso. Você quer ter o controle de coisas que você não tem. Isso é normal e tá tudo bem. Porque isso é um perfil de familiar, isso é um perfil, né? De domínio de família, de mãe, de maternal, isso é um perfil, mas eu preciso cuidar para que isso não me domine. Então, enquanto a comunicação é fácil, a gente acha que está cuidando do anseio, mas não. Você está mantendo o controle. E aí, quando você se depara que você não tem o controle, isso vai te deixar tranquilo ou vai te deixar no desespero? Entendeu? Porque você só vai ficar tranquila se você estiver cuidando da situação? Não. Porque você está preocupado com pessoas adultas ou com crianças? Com pessoas que têm responsabilidade e que têm o seu senso de cuidado também. Mas você confia nisso? Sim, mas eu quero pegar as crianças para tudo ali. Então, tá vendo? Então, não confia. É isso que é. Então, por isso que é importante falar. Porque aí vai saindo, vai entendendo o que é isso. De onde vem isso? Que parte é essa? Quando eu escuto a respeito de um apagão, quando eu escuto a respeito de por exemplo, calamidades, situações.
O que está aqui em mim? Porque de repente vocês podem ir tudo para um mesmo lugar e o local cair, desabar e acabar indo todo mundo no lugar. Então, mas olha o controle, entendeu? Ah, então se eu for, vai todo mundo comigo. E egoísmo. Então. Mas eu vou para casa da Mirella, porque é o andar mais baixo, vou subir então tá vendo? No fim você já tem até um pensamento e tá tudo bem. Uma coisa é esconder que você sente essa preocupação. Não precisa esconder. Você pode falar a respeito, olha, eu acredito que possam acontecer situações, então faz assim, tenha a vela sempre na sua casa, sabe? Isso é um cuidado. Tenha a vela sempre na sua casa. Não fique com pouca comida, por exemplo, assim, se você está muito preocupado, sempre tenha toda semana um pacote a mais de arroz, ou um pacote, se você puder. Mas isso não é dizer que vai acontecer amanhã, né? Então, o que for para acontecer, vai acontecer. E acontece com todo mundo. Mas você não precisa esconder que você sente no seu coração que pode ser que aconteçam coisas. Mas fale no momento certo, para ser escutada. Porque senão vira vírgula. Lá vem mais uma história. Ou então lá vem falando mais alguma coisa, né? E aí depois eu falo, mas eu avisei. Não, então me escute. Tenha sempre algo. E é isso. Já acho que, sei lá, uns 2, 3 anos, Isso. 3 anos atrás. Já se falava sobre Já se isso. falava. E o que eu, na época, eu falei para toda a minha galera assim, não foi nem sobre 3 dias de escuridão, você até explicar tudo isso, sem ter a certeza de que é uma coisa que vai realmente acontecer, né? Inclusive aqui, quando a gente falou a esse respeito, foi falar, quem sabe, se você já até não passou por esses 3 dias de escuridão, quem ainda talvez não tenha passado por esses 3 dias de escuridão? Sim. Né? Interno, isso. Interno. Então, o que eu falei pra galera? Se por um acaso acabou o celular de vocês, porque a escuridão, se for o caso, ela vai passar. O sol vai voltar, uma hora o sol vai aparecer. Pronto, acabou. Sem pânico. Mas pode ser que as comunicações fiquem prejudicadas, a gente não sabe por quanto tempo. Sim. Então, por favor, anotem coisas pessoais em papel, não só aí no telefone de vocês, que a vida está toda lá dentro, né? Passa aí, sei lá, endereços, marquem coisas aí, aquilo que vocês marquem na página de saúde de vocês, marca num papel, deixa isso guardado numa gaveta de cueca, coisas assim mais fáceis, que de repente, se caso isso venha a acontecer e as comunicações fiquem prejudicadas, vai ser por um tempo maior do que a eletricidade, por exemplo. Então, pode ser que volte a eletricidade, pode ser que nem falte, mas se faltar, pode ser que ela seja restaurada com menos tempo, mas as comunicações demorem mais. Então anota, deixa isso guardado em algum lugar, os telefones importantes, deixa alguma coisa aí do jeito que, né? Mas sem falar, isso vai acontecer, hein? Se prepara. Porque acaba virando piada, né? Eu penso assim, as coisas importantes, mas assim, se falta 3 dias de escuridão, médico não vai funcionar, padaria assim, não funciona. Mas né? Então, se fala em 3 dias, né? Ninguém vai morrer por 3 dias. Mas tem um fundamento científico nisso? Ou é simbólico? Depende muito. Na verdade, são coisas diferentes. Tem sobre a escuridão, que é o interno, e tem sobre situações de consequências, né, do planeta. Isso não significa que acontecer as situações do planeta será os 3 dias de escuridão. Não. As catástrofes, elas seguem acontecendo como tem que ser. Como consequência de ações nessas idas e vindas. É isso. Pegando um gancho desse que a Márcia falou, como filho se posicionar ao observar esse controle? Tipo, do ligar muito, de perguntar, não estou falando o que você faz, estou falando da minha situação, tá? De controle, você está fazendo errado, mas por que você escolheu o azul? Eu já indiquei você que o amarelo é melhor. Tá. Sem perder a linha, sem só controlar as suas próprias emoções para saber responder.
Mais ou menos isso. Na verdade, você tendo a sua consciência e a sua consciência do que está sendo feito faz com que você se posicione, né? Existe uma força que vem para que você se posicione. E aí, o treino faz com que você aprenda a responder da maneira... Educada, né? É porque não é nem sobre ser educado ou não. Porque Geralmente eu se o respondia outro, meio porque firme. se o outro se incomoda, e é no sentido do controle, é importante que isso aconteça, mas não que você faça na intenção de incomodar. Entendi. Mas a resposta no posicionamento faz com que o outro também escute e também seja um processo de libertação de falas e de tudo. Então, se a pessoa continuar nessa insistência, né, a mãe ou o pai, o que for, aí ele precisa lidar com, entendeu? Por mais que você fale do jeito mais doce ou do jeito mais grosseiro. Eu aprendi com vocês, né, a melhor coisa. Posiciona e sai correndo. Não fica porque... Tipo assim, porque eles não, às vezes viram uma briga, viram alguma coisa. Porque vai fugir do ciclo. Então, fugir do ciclo gera vibração diferente, gera incômodo. Tanto para quem fala quanto para quem recebe. Porque é um movimento que acontece sempre. Então, você responder de forma, né, a estar fora do que já está o costume, isso vai reverberar, então isso vai um tempo a entrar, mas isso precisa ser persistente, entendeu? E, além disso, aprender sobre os limites de lidar com os filhos. Aqueles que passam-se a ser pais, entender sobre os limites de respeito também. Né? Porque existe uma impulsividade que vem do domínio com a justificativa de ser pai e mãe. Existe isso. Pelo cuidado, pelo tudo, existe. Então, por isso aquela posição é muito mais fácil perceber quando acontece com você do que quando acontece com o outro. Então, não repetir, e não porque não quero ser igual ao meu pai ou minha mãe, porque não gosto deles ou porque não fui tratado. Não é isso. Mas é entender que se eu não me sinto visto ou não gosto da forma como entro, da forma como é falado, eu preciso entender os limites. Da forma como respondo também. Mas pondo limites. Porque por muito tempo eu conseguia pontuar algumas coisas entre pai e mãe, até sobre sogra, mas quando era direto comigo, né? E aí depois vinha um pouco de culpa, putz, será que eu fiz errado? Então, depois eu fui aprendendo a pontuar e sair correndo, né? E aí eu lidar também com o fato de deixar de ter culpa, e repetindo pra mim, fazendo oração, tipo, me ajude a não sentir isso após eu me pontuar. Mas aí eu senti muito, né? Sempre ela ter aqui sobre a impulsividade, né? Responder, vem raiva, vem isso. Mas acho que hoje eu penso um pouco, se eu tô de TPM, não é um dia de eu conversar com ninguém. É isso. Porque eu vou Você me pontuar sinto e vai entrar errado. Por sinto... exemplo, né? Tem outras situações, não só que eu. Sim. Porque aí você já sabe que vai sair da forma errada de você. Pode ser que, inclusive, saia com a intenção de querer irritar o outro. Entendeu? Porque nós somos os donos da verdade no sentido de, pode ser que você fale mesmo sabendo que vai ou fale num tom que vai irritar. Depois você não assume. E aí vira um ciclo sem fim. Machuca todos, né? E é perda de tempo. Completa perda de tempo, voltando para toda essa fala de propósito, de escuridão, de recomeços, Então, olha o quanto que fica uma perda de tempo. Né? Essas faíscas, né? Essas falas atravessadas que podem vir na intenção de machucar mesmo o outro, né? Mas é difícil a gente escutar essas falas e
ficar quietinho. Porque se responder, vira um... Oi, pode entrar. Fica à vontade. Oi, pode falar. Se a gente responder, a gente tem consciência de que vai virar... Não, então são duas coisas diferentes. Responder para cutucar e responder para se posicionar. Porque as duas coisas vão gerar movimento, vão gerar. Mas qual foi a sua intenção nessa fala? Entende? Essa que é a questão. Então, qual foi a sua intenção? A sua intenção foi de posicionamento, de falar, eu não concordo com isso. Eu preciso pôr limite nessa história comigo. Ou essa sua resposta foi para contrariar, foi para cutucar o outro. Entendeu? Olha a onda que vem. E aí você se acha, você se sente, pode entrar, realmente. E aí você se sente poderoso quando você fala para cutucar o outro. Entendeu? Você se sente poderoso, é uma sensação de poder. E essa sensação de poder, todo mundo já sentiu. Mas é uma sensação de poder momentânea, segundos às vezes. Porque se você cai em si, você percebe que você fez para cutucar o outro. Né? Entende? Aí que a zona vira muito mais, entendeu? Alguém precisa ter a consciência. O que mais? Hoje, conversando com um amigo, surgiu um assunto completamente diferente desse. Parece que de um tempo para cá, as pessoas, elas ficaram, não sei se a palavra é egoísmo, em viver o casal sem ter filhos, né? De um tempo para cá parece que se ouve com muita frequência isso. Não é a hora, não é legal, não estamos numa época boa, estamos em crise. E aí, sabemos que temos um monte de irmãos querendo vir. Como fica essa transição da reencarnação diante desse bloqueio? Não sei se a palavra é correta entre a gente, né, os seres humanos. Não vou ter filho porque não tá legal. Então, cada vez mais você escuta isso. E eu não sei se isso é um conjunto ou se é um total. Então, minha curiosidade é como fica com a reencarnação que necessita disso. Tá. É que o importante é nunca generalizar. As informações, elas chegam. E as informações, elas chegam a todo instante. Antigamente não tinha isso. E antigamente também não se tinha, por muito tempo, estudos, saúde pública, né? A taxa de mortalidade também era muito maior, certo? Então, vinham muitos irmãos, mas também desencarnavam muito mais rápido os irmãos. O tempo ficava assim aqui, enquanto encarnado, muito menos, entende? Então, o período encarnatório está muito mais longo pela longevidade e pela evolução, né? Da ciência, pela evolução, né? Da saúde, pela evolução dos seres humanos mesmo, certo? Por mais que temos as consequências planetárias de ações indevidas, essas idas e vindas, em contrapartida temos a evolução natural, certo? Que é inclusive a transição planetária que acontece, que está nesse processo acontecendo. Então, assim como doenças, né, matavam muitas pessoas, certo? Vinha-se uma determinada febre e levava-se tantas, né? Vinha-se outra e tantas. Então, isso acontecia com muito mais frequência, certo? Sim. Hoje não é mais assim. Então, por isso, o equilíbrio, ele é perfeito em relação a isso. Mas, também existem situações
que dentro do seu quadro geral, né, do período encarnatório, era para ter um caminho de um portal. Mas o livre-arbítrio, ele existe. E aí ele faz com que os caminhos não sejam como era para ser. Então isso muda a história daquele irmão, muda a história daquele outro, mas esse que vai vir a encarnar não vai se prejudicar. Porque o movimento é perfeito. Então se não for para ser assim, vai vir no próximo, ou vai vir próximo do próximo, ou vai vir a estrutura dele também, vai, porque ele ainda não veio. Então podem acontecer mudanças no plano desse irmão que ainda não veio. É muito mais fácil a mudança com ele consciente antes de vir, entende? Entendi. É mais desafiador para aquele que bloqueia o movimento geral que era do seu caminho. Entende? Ah, calma, dívida. Não é com uma dívida, mas pode Perdeu a ser, chance pode de- ser que os caminhos, né, deixou de resolver determinadas situações que poderia resolver. Perdeu uma chance bloqueou. de salvar uma alma, talvez, né? Não sobre a alma do outro, sobre cuidar de si. Porque Mas aquele sobre que si vem. Não significa que todo irmão que decide não ter filhos é isso. Não significa. Pode ser que essa decisão é porque vem mesmo de si que não é para ter. Mas se fosse o caso, se vem ao caso do ter, inclusive tem irmãos que não era para ter e acaba tendo. E isso também gera consequências, porque gera caminhos muito mais desafiadores. Entende? Sim. A questão é onde eu me encaixo nessa história. Eu enxergo a escolha do ter filhos ou não ter filho com que lente? O que isso me gera? Talvez porque eu enxergue a minha vida, eu não enxergo a minha vida sem eu não ter os filhos, certo? Sim. É o egoísmo Não de necessariamente. não dividir a sua vida com o outro, Pode ser que sim. dar oportunidade para o outro. Mas ao mesmo tempo é salvador, porque se você acha que você... Mas é inconsciente, né? Não, salvador, você... Então, cada mãe é uma salvador porque... Cada mãe e pai é um salvador porque se colocou à disposição de trazer um filho para esse mundo? Não. Não. Na minha visão, eu acho mais salvador quando a pessoa se olha. Eu vejo em mim, eu era uma pessoa muito diferente. O fato de ter filho, eu vejo que eu me salvei em algumas coisas, mas não que ela me salvou, mas o fato de ter que lidar com algumas situações que antes, às vezes, de repente, eu não queria. Eu vejo. Eu Então, me vejo salvadora dela. aquele- Eu não me vejo mãe salvadora de um filho. Então, eu mas... vejo que Mas você esse é o se cuidado. Não é só porque é pai e mãe que é mais... não é só porque é pai e mãe que é mais evoluído do que aquele que decide não ter filhos. Sim. Isso é a primeira coisa. Não é sobre isso. Não é esse parâmetro, certo? Mas ter filhos é uma baita de uma escola paralela a qualquer outra escola que você passe. Pode ser É uma escolha, oportunidade. pode ser uma escolha bem antes de chegar aqui, né? Na maioria das vezes é uma decisão feita, é isso que estamos dizendo. Tipo, é uma decisão do seu caminho, mas não como salvador de alma alguma. Ninguém vem para salvar ninguém a não ser cuidar das suas partes. Então, aquele irmão que você deixa de recebê-lo quanto filho, ele é um grande instrumento, uma grande ferramenta que pode ser o seu despertar, o seu caminhar, entende? Então, talvez essa negação tão forte pode ser, inclusive, de que saber que se viesse um filho, ia mudar o caminho do meu controle. Porque eu tenho tudo no meu controle, entende? Se eu soltar para ter um filho, eu não vou ter controle. Então, o controle é uma fala muito recorrente. Podem observar, cada vez mais eu falar sobre isso, sobre o soltar, né? Sobre o controle, sobre o domínio, né? Sobre o ter.
a noção, né, do que acontece antes e depois. E ao mesmo tempo, cada vez mais se fala que não temos noção nenhuma do que vem amanhã. Não está nas nossas mãos. Por mais que você tenha um desenho perfeito do seu amanhã, da hora que você vai acordar até a hora que você vai dormir, você tem 100% de certeza que é isso que vai acontecer amanhã? Não. Né? Então, imagina para aquele controlador que acha que não é controlador, decidir, por exemplo, ter um filho. Entende? É que tem falado muito, eu não sei se eu estou falando como generalizado e não é. Não, eu acho que a questão é que as pessoas se sentem mais à vontade em poder falar que querem ter ou não ter, tá? O que mais do que tudo, o que importa é quando uma pessoa fala assim, aí você pode questionar, é mesmo? E de onde vem essa não vontade? De onde vem essa decisão? Questiona, pergunta. Se isso te intriga, pergunta. Ah, você tá me falando isso? Você não tem mesmo? Mas de onde veio? Aí a pessoa pode contar a história dela, sempre achei, ou então, minha mãe nunca olhou pra mim, ou então, entendeu? Aí nas respostas você vai percebendo, realmente, de repente é um trauma e ela acha que é porque ela não quer ter filho, ou às vezes a pessoa realmente te convence de que realmente, eu entendo e tá tudo bem. Uns não querem porque o mundo tá violento, algumas mulheres porque vai transformar meu corpo, vai chamar mais atenção do que... É que hoje ficou muito mais aberto, muitas diferenças, né? Mudou muito a diferença do casal. Então, isso parece que cresce mesmo nos olhos do outro, a diminuição da reencarnação. Mas foi uma coisa que eu nunca tinha parado assim. Não, é um ótimo questionamento e isso é muito necessário. Conversas como essa, um assunto como esse, imagina, você com a sua amiga conversando a respeito disso. Isso é coisa para se conversar. Pra gente é perfeito, é maravilhoso. Muito melhor conversar disso do que conversar sobre assuntos que não vá te gerar questionamentos, não vai te gerar reflexões, entende? Sim. E isso é maravilhoso. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, Ótimo. agora. Isso. Eu não Ainda mais ter um lembrar. lugar que você vai poder levar uma pergunta e ver o que vai vir, entendeu? Porque esse é o objetivo. Então a questão se isso chama a minha atenção, na próxima vez que alguém falar, eu tenho dúvida, eu quero saber da pessoa. Por que você não quer ter? De onde vem isso? Já que você tá falando pra mim, né? Motivo. Porque assim, eu não enxergo como algo natural. Afinal, o natural é você encontrar alguém, né? Você querer alguém, independente se é do mesmo sexo ou não, constituir uma família, certo? Sim. Ter uma continuidade nessa sensação. E nem dessa forma ou de qualquer outra forma não quer ter. E aí você vai ouvir a resposta da pessoa. Entende? Sim. E nessa resposta você percebe quem é que está mais pelo material, às vezes, ou pelo físico, ou por diversas de outras situações, ou pelo mundo. Mas se falarmos pelo mundo, voltamos nessa mesma fala. Antigamente morria-se muito mais, ficava-se muito menos. Então, pela vida de terror da vida, que momentos não houveram terrores? Em períodos que se você saía, você não sabia se você voltava no final do dia. Porque as ameaças, elas aconteciam ao redor o tempo todo. Então, tá mais ameaçador agora ou antes? Mas a população antigamente era menor do que agora. Dá-se a entender isso. Opa, com Porque certeza. a gente vê o volume de Exatamente. pessoas na rua, carros e... Tanto é que tem locais que o famílias. incentivo é não ter tantos filhos mais, né? Então, e por isso que eu falo, como que fica... Não, mas o movimento é perfeito. Em relação a essa quantidade, isso não afeta, porque se trava daqui, libera ali, e assim vai. Uns vão para outros. Engraçado que eles dizem que antigamente era menos a população, mas as mães tinham 10, 12 filhos, né? Isso. Então, e ao mesmo tempo tinha-se 10, mas
2 desencarnavam quando criança, pois é. né? Porque não Tinha muito isso, ou perdeu tantos no parto, não é? Ou não tinha muito mais histórias assim. Então tem esse, né? Tem esse. Ou pegava-se uma doença e aí acabava Não tinha o acamado. cuidado que ele tem hoje, né? É, a saúde pública mesmo, né? No geral. Da medicina, Da medicina, da você ciência. cura muito, né? Então fica mais mesmo. Né? Hoje eu ouvi uma história com esse assunto. A moça falou que desde criança ela não queria ter filhos. E aí ela casou primeiro e ela não queria ter filhos. Ela não se vê de forma alguma sendo mãe. Ela nem passou na cabeça dela. Até que ela separou. E aí quando ela encontrou o segundo casamento, mas ela falou que desde que aquilo era nato nela. Aí ela foi se autoconhecer, entender que ela foi abandonada pelo pai, porque tinha um vício. E hoje ela respeita até o vício dele pela história dele. Mas ela tá grávida. E ela não imagina a vida dela. Porque quando ela casou com esse outro, esse despertar, esse autoconhecimento, ela foi cutucar, mas com ele ela já falou direto. Você já pensou em ter filho? E aí ela falou que fez assim, como que eu perguntei isso? Eu falei a vida inteira que eu não queria ter filho. Aí ela falou que o coração dela, na hora que ela perguntou pra uma pessoa, ele respondeu, olha, eu já fui casado antes, mas eu acho que poderia ser uma oportunidade, se eu tô velho. Aí ela falou que foi natural. E ela se questionou, porque que antes eu não queria ter. Ela chegou nas conclusões dela, mas ela foi grávida. E aí ela falou, realmente, desde criança, falava, não quero ter filhos, não quero ter filhos, não quero ter filhos. E hoje ela não tá nem um pouco, tipo, não deveria não. Ela foi quando encontrou outra pessoa. Olha certo. É o destino dela, ela acha que tava traçada com essa bolha de possibilidade. Ela fala, poderia também não ter, né? Aí eu tinha útero bicorno, não tenho mais útero bicorno. Aí eu tinha incompatibilidade de sangue com ele, descobri que ele me falou o sangue errado. O sangue foi certo, a gente engravidou em 2 meses. Eu falei, então, não teria o que falar, né? Eu tenho uma sobrinha que também não queria, não sabia nem pegar as crianças, os meus filhos que eram pequenos, mas ela era maiorzinha que podia pegar no colo. Ai, não quero, tenho medo. Tá no 3º, tudo assim, né? De ano em ano ela tá feliz da vida. É o momento, é. E também muda que antigamente a gente não falava abertamente. É, isso é muito importante. Eu nunca queria me posicionar, eu não vou ter filho, categoricamente falando. Uma não mulher vou ter filho. ainda. Uma mulher. Nossa, tem problema. Na verdade é ao contrário, né? Antigamente, se a mulher tinha alguma limitação que não poderia ter filhos, ela era mal vista. Ela escondia essa situação, ela tinha medo, porque senão ela não ia querer casar, não ia querer, porque ela não daria herdeiros, né? Ninguém ia querer E antigamente casar com ela. ainda o herdeiros era se fosse homem. Então, se a gente buscar aí, né, nesse As tempo aulas também pra trazem trás, isso, de às vezes falando. traz muito isso. Então, estamos num momento em que a comunicação, ela vem muito forte. Então, falar o que eu quero, ou falar o que eu sinto, sabe? Sim. E né, o respeitar, né, a fala, a liberdade de expressão, certo? Então, traz dentro, como assim você não me respeita que eu não quero ter, ou você não me respeita que eu quero ter? Porque aqueles também que não querem ter, não tem o papel de convencer aqueles que querem ter. É o respeito entre as escolhas e as diferenças. Não vem falar que a sua vida é melhor do que a minha porque você escolhe não ter filhos. Né? Tudo bem, eu não entendo como você não quer, porque eu não vejo minha vida sem. Mas respeito sua escolha. Mas não me dizer que a sua vida é melhor do que a minha. Pode ser que agora, momentaneamente, pareça, mas eu acho que depois vai fazer falta. E aí é minha opinião, mas respeito a sua, entende? E se parar, assim, um grande propósito, né? Se você parar para refletir dentro de todas as buscas e as curas, né, individuais no processo enquanto encarnado, ter onde estar, né, se sentir pertencente num local, né, não viemos para sermos sozinhos, não viemos para vivermos sozinhos. Então, qual é a busca de cada um? Onde está a felicidade da busca de cada um? É estar sozinho no local? A minha felicidade plena, que foi a pergunta de início, assim, que tudo bem que falou pro lado da preocupação numa situação mas
anda muito, muito próximo da minha felicidade, porque em momentos felizes, quem eu quero ao meu redor, né? Eu estar feliz significa o quê? Certo? Muitas pessoas podem responder, eu estar feliz significa ter o quê? O controle. Ter o quê? Ter quais coisas? Conquistar quais coisas? Né? Pode ser conquistar maior casa, maior carro, certo? Maiores contas bancárias. Para compartilhar isso com quem? Para compartilhar as vitórias com quem? Para dividir os medos e os anseios com quem? Sempre é, né? Pode responder primeiro o material, mas uma hora vai chegar nessa falta ou na sensação de alívio por ter alguém. Entende? E não estamos falando no sentido só relacionamento, relacionamento íntimo, assim. Estamos falando familiar, estamos falando, né? Amizade, certo? Irmãos, né? Amigos e tudo, né? Então, o que é a felicidade, né? O que é conquistar a felicidade? Às vezes é estar em casa com quem, fazendo o quê? Fazendo o mínimo possível, dividindo o único pão que tem, ou dividindo o único pacote de arroz que tem. Né? Muitas vezes são muito mais felizes, dão muito mais risada do que aquele que tem uma conta bancária gigante, mas não tem uma pessoa para dividir. Ou se tem alguém para dividir, mas é sempre dividindo no ter, né? Só porque eu dou. Amizade por interesse. Ou amizade por interesse, ou só porque para manter o status, né? Entende? É rico e não tem comida no prato de sopa. Isso. Tem que ficar caçando. Entende? Mas eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Eu sempre fiquei na dúvida hoje. Eu falei, ué, será que realmente atrapalha? Muito boa a pergunta, muito boa, muito legal. É isso. A Reunião Aberta está aqui para isso. Acho que nunca tinha sido falado assim. Não mesmo, fantástico. Por isso eu tenho que soltar e falar. Toda pergunta é importante, todos os assuntos, eles são necessários para expandir, para levar, né, a informação adiante, para sair daqui, para ir depois tomar uma sopa, ou comer, ou amanhã falar a respeito. E é isso, ou fazer, ou de repente amanhã vai aparecer alguma coisa que você vai lembrar desse assunto e você vai inclusive conseguir responder a respeito. E assim vai. E se fosse hoje, se não perguntasse, você só geraria mais dúvida, entendeu? Então isso que é legal. Por isso, falem mais a respeito, conversem mais a respeito sobre expansão, sobre consciência, sobre... É que nem todos querem conversar, né? Hoje é difícil você entrar num assunto com o outro porque você não sabe qual é o pensamento dele e aí vem os conflitos. Sim, vem os conflitos. Sim, Porque entendo. um vai sair como doido, né? Que é o mais fácil falar. Mas essa pessoa, ela tem essa visão mais ou menos que nem eu, mas as duas conversando pararam e num vazio, assim, não tinha aonde continuar. Muito bom. O que mais? Mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração. Amanhã tem um reiki aqui aberto a todos, né? Sejam muito bem-vindos, assim como hoje. Que a luz de Maria faça parte de todos os seus dias, de todos os seus momentos. E se você sentir que em alguma situação sentem apuros, você pega um copo com água, faça uma oração, tome essa água consciente, chamando sim a luz de Maria, chamando seus anjos. Faça uma prece à Ave Maria ou a prece que vier no seu coração. Espere alguns segundos
e vai sentir o coração acalmar. Ah, mas então eu vou fazer isso toda hora. Tudo bem, faça. Se for necessário, faça. Porque o objetivo é esse. Ferramentas e estratégias para acalmar teu coração e você seguir mais um dia, né? Mais 24 horas. Abrindo um pouquinho mais a sua mente, aliviando um pouquinho mais o seu coração. E quando você perceber, já tá para descansar de novo e é o próximo dia um pouquinho mais leve do que o anterior. Quando ver, já está aqui novamente na segunda-feira, ou enxergar os sinais que os anjos e os caminhos vão abrindo para você também, certo? Então, muito bem, vamos indo. Paz e luz a todos.